Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias. Hoje com a aliciante de termos entre nós, como convidado, o professor Dr. Vasco Garcia, um homem que tem uma carreira no Estado e nos Açores que é conhecida de todos. Foi, sobretudo, desculpe-me salientar isto, deputado europeu, participou na política, na construção desta autonomia e na política que se desenvolveu durante todos os anos a seguir, em 1976, e hoje, além de ter ensinado diversas gerações como professor catedrático da Universidade dos Açores, hoje, após a reforma, dedica-se a dirigir a mais importante corporação de bombeiros na parte da associação, portanto não na operacionalidade, mas na associação de Ponta Delgada, a maior e mais importante do arquipélago. Professor Vasco Garcia, bem-vindo a este duelo de ideias. Doutor. E eu queria aproveitar ter aqui um convidado com a larga experiência política que tem, para lhe pedir a sua opinião sobre o atual momento político nacional. Passos Coelho, António Costa, os problemas dele não ter, do primeiro-ministro atual não ter pago os descontos para a Previdência, o efeito que isso tem na opinião pública, o facto do ex-primeiro-ministro do Partido Socialista estar em prisão preventiva, que efeitos é que isso vai ter sobre o Partido Socialista. O professor é capaz de nos esforçar pensamento sobre essa questão? Certamente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir à São Miguel TV e, em particular, com convite de um amigo de longa data, um distinto autonomista açoriano e um grande jurista, que eu muito prezo também há muitos anos, porque, enfim, claro, o tempo vai passando e os cabelos vão branqueando, como diz o poema. Mas, respondendo concretamente à sua pergunta, eu acho que tudo isto tem a sua lógica. E tem a sua lógica porquê? Essencialmente por duas razões. Uma, eu direi que é internacional. A nível do globo, em geral, a política passou a ser dominada pela finança. Já não é pela economia, porque a própria economia é dominada pelos interesses financeiros. Hoje em dia, vive-se, pelo globo fora, verdadeiramente uma economia de casino, não é? Em que se aposta no dinheiro como se apostava nas roletas, exatamente, não é? Repare que só o movimento diário de trocas de moedas para especular com o câmbio é qualquer coisa como 5,3 milhões de dólares norte-americanos. Então, isto é um movimento diário. Portanto, bilhões, não é? Como nós dizemos. Bilhões, exatamente, bilhões, sendo que... A europeia, não é? A europeia, bilhões serão milhões de milhões, não é? Bom, um número absolutamente astronómico. Pronto. Isto é a primeira questão. A segunda foi um grande laxismo que se introduziu em Portugal depois do 25 de Abril. O 25 de Abril foi, obviamente, uma coisa importantíssima e absolutamente indispensável, o regresso à liberdade, a uma oxigenação da vida portuguesa, mas depois, na sequência daquilo que eram os ideais de Abril e daquilo que era a parte pura, digamos assim, da Revolução dos Cravos, vieram-se enxertar muitas mediocridades. Eu recordo que o professor Marcelo Caetano, que embora sendo um homem do antigo regime, era um homem notável, um pensador e um grande jurista, no tempo em que estava no exílio do Brasil,
porque ele foi exilado, como sabe, para o Brasil, escreveu um livro, e escreveu vários, aliás mais do que um, penso eu, mas num dos escritos que ele publicou, ele dizia que havia um grande risco, na altura, dentro de poucas décadas, dizia ele, nós perdermos a soberania nacional. E a soberania nacional, de facto, hoje não sei se está perdida, mas está reduzida, muito reduzida. Está esbatida, não é? Está esbatida. E está esbatida porquê? Precisamente pelos exageros que a democracia propiciou ao serviço da grande banca internacional, porque a banca portuguesa é uma coisa insignificante, claro, em termos internacionais. Não é? Eu lamento muito, mas estes emproados banqueiros deste país, na realidade, são umas coisinhas pequeninas no meio do jogo de xadrez. São redutores de freguesia. Exatamente, não é? Mas mesmo assim tem alguma influência no poder. Obviamente, porque como tudo é à dimensão do próprio país, e o país é um país pequeno, obviamente que basta haver uma banqueta qualquer que com meia dúzia de espertalhões se arrogue ser um grande banco nacional para, sobretudo, se estiver ligado ao poder, dominar esse poder. E eu refiro-me aqui concretamente ao escândalo do BES. Não é? Nós sabemos que o Banco Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo, historicamente esteve sempre ligado ao poder, fosse ele qual fosse, não é? Desde o tempo da monarquia. Não é? E desde o tempo da monarquia. E depois o resultado desastroso foi este. Empolaram... Isso vai ter efeito direto no resultado das eleições, contra algum dos partidos? Eu penso que não, porque esta história da associação entre a política e o dinheiro é transversal aos partidos. Com exceção talvez do Partido Comunista Português. Que... Todos os partidos estão afetados um pouco pelo descalabro. Exatamente, e todos os políticos que estão nesses partidos, nomeadamente os do chamado Centrão, acabam por ir ocupar lugares importantes na banca nacional ou nas grandes empresas. Quando saem têm os seus lugares garantidos, e nós sabemos que é assim. Bom, no estrangeiro também é a mesma coisa, não é? É evidente. Aliás, os próprios Estados Unidos são disso exemplo, não é? Eu suponho que, mesmo no próprio governo do presidente Obama, que é um governo mais liberal e que tem, enfim, feito muito trabalho importante também na área social, nós vamos encontrar gente que está ligada aos grandes interesses financeiros norte-americanos, e eu estou a falar de gente a nível de secretarias de Estado, não estou a falar propriamente de... Pois, porque se formos ao mais... Exatamente. E, portanto, há aqui estas duas coisas que se juntaram. Portanto, não vai afetar a crise financeira mundial, a crise do BES, não vão afetar as decisões dos eleitores portugueses? Eu penso que não, porque afetam a vida dos portugueses, há isso sem dúvida nenhuma. Está afetada, não é? Agora, a questão da decisão política nas eleições, e porquê? Porque, infelizmente, neste mundo mediático em que vivemos hoje em dia, o que se verifica às vezes é o empolamento de fé diver, não é? Que é encaixado no raciocínio e que depois estraga tudo. Mas exato. A gente tem que contar com eles, o político e o professor como político sabe isso muito bem, não é? Passos Coelho é prejudicado por esta coisa da Caixa, de não ter feito eu penso que sim, penso que é prejudicado. Agora, atenção. A procissão ainda vai na praça. Claro. Porque daqui até às eleições ainda faltam muitos meses. E na política há uma coisa que funciona como na física, que é o princípio da ação e da reação. Quer dizer, uma ação provoca sempre uma reação. Eu não sei se os nossos telespectadores e telespectadoras se recordam, o Dr. Melo Bento certamente, porque é uma coisa recente, logo se falou nesta história do Passos Coelho, também se falou nos IMIs e numas CISAs, ou que é, ligados ao Dr. António Costa, atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Como dizem os franceses, savou-se que savou, isso vale o que vale. Mas esse aflorar do outro lado
de logo um pormenor parecido, leva-me a crer que se calhar alguém ainda vai escavar aí umas coisas e descobrir alguma coisa. Mas neste momento não. Ora, neste momento não. Dele ter sido obrigado pela finança, ou seja, ou pelas circunstâncias, em diminuir as pensões dos reformados, em aumentar indiretamente ou diretamente os impostos. Não lhe retira a autoridade moral para um homem que não pagou, ele próprio não pagou há uns anos, não é? Bem sei que ele teve, parece que teve um divórcio, parece que teve... Sim, mas isso os cidadãos todos têm, não é? E lá não é por causa disso que as finanças ou a autoridade tributária vão deixar de cobrar. Aliás, nós assistimos a coisas absolutamente escandalosas em que a banca aí é claramente conivente, mas conivente porquê? Porque o Estado não lhe põe a mão em cima como devia, não é? Que é, por exemplo, vermos, eu penso que ainda foi hoje ou ontem no Oceano Oriental, um caso de uma pobre família que está na iminência de perder a casa porque não pagou ao banco, porque se calhar a gente sabe os dramas familiares que eles têm. Eu acho esses que não chegam a primeiros ministros de certeza absoluta. Obviamente. Portanto, e aí acho que o Dr. Melbeno tem muita razão, na faceta em que está a abordar o problema, é que quem está nesses lugares, de Primeiro-Ministro, de Presidente da República, de Ministro, enfim, altos cargos do Estado, tem que, obviamente, ter muito cuidado com a sua própria vida pessoal e com a maneira como se comporta, porque é um exemplo para os outros. Claro. E então, quando estamos a falar de um Primeiro-Ministro ou de um Presidente da República, obviamente que a coisa fia mais fino. A coisa fia mais fino. Professor, vamos ver uma coisa. Na sua experiência, trabalhou no Parlamento Europeu. Sim. Mas estes também não são aqueles santinhos que a gente às vezes julga, não é? Aquilo é o maior lobby do mundo. Claro, mas socorreu os corredores da política de Lisboa toda, os corredores da política de Ponta Delgada e de Angra toda. Portanto, Passos Coelho é um bom orador. Acha que António Costa é também um bom orador como o Passos Coelho? Não, eu penso que em termos de oratória o Passos Coelho é mais hábil. E acha que isso tem influência no eleitorado? Eu penso que já teve mais do que aquela que tem, porque quando o eleitorado está a atravessar um período de grandes dificuldades e de grandes crises, aquilo que a eles lhes interessa mais é o pão que vem para casa. Claro. E, portanto, se o eleitorado português chegar à conclusão que os sacrifícios que andou a fazer serviram para alguma coisa e que daqui até às eleições a situação do país melhora e a vida das portuguesas e dos portugueses melhora, aí... Acha que melhorou já alguma coisa? O Governo está sempre a dizer que melhorou. Sim, mas o discurso do Governo é o discurso de qualquer partido que vai para o poder, não é? Quer dizer, é sempre dourar a pílula e esconder debaixo do tapete as coisas piores. Eu acho que isto vai depender em grande parte também do afrouxar das medidas que a União Europeia impôs a Portugal relativamente... E acha que ele consegue da União Europeia esse afrouxar ou não? Eu penso que a União, eu poria a questão ao contrário, eu penso que a União Europeia que vai ter interesse em modificar esta política asfixiante que tem vindo a fazer relativamente às dívidas soberanas. E eu e os nossos telespectadores certamente reconhecerão isso, eu dou um exemplo, que é o facto de agora o Mário Draghi e o Banco Central Europeu estarem a aplicar as chamadas medidas da quantitative easing, que, seguindo de certo modo, não é, o exemplo dos Estados Unidos da América. Claro, que imprimiram dinheiro... E compraram dívida, mas o resultado nos Estados Unidos o que é que foi? Foi o crescimento da economia, foi o melhoramento da vida dos norte-americanos. Não acha que eles vêm atrasados agora? Claro que vêm, mas isso a Europa é sempre assim. A Europa anda sempre a reboque de 2 ou 3 dos grandes, cujos interesses para eles, como é o caso da Alemanha ou da Inglaterra, o Reino Unido, não é? Mas não só, também alguns países nórdicos, como a Finlândia, que têm uma filosofia muito pró-germânica, digamos assim. Portanto, esses primeiro pensam nos interesses deles. Claro, porque repara, doutor, e os nossos espectadores também já ouviram falar muito nisto, não é?
quem é que, depois da queda do regime dos coronéis, eu estava no Parlamento Europeu quando a Grécia acabou com o regime dos coronéis, naqueles anos entre 86 e 94, foi quando eu por lá andei quase 9 anos, conheço bem aquela malta. E, portanto, naquela altura, a Grécia era o exemplo. O banco, o Goldman Sachs, por exemplo, que é já houve quem lhe chamasse o banco que é dono do mundo, claro. Não é? Mas, também acho que isso é um bocado de exagero. Mas anda lá perto. Bom, o que é que aconteceu? Disse que as contas da Grécia estavam todas boas. Claro. O exemplo do crescimento grego era o exemplo para toda a gente. E depois, de repente... Eu ontem estive a ver um relatório do Banco de Portugal de 2006... considerou a banca portuguesa exemplar, tudo muito bem. Era aí que eu ia chegar. Exatamente, eu ia chegar a isso. O mesmo se passou com Portugal. A banca portuguesa era a tal banca exemplar, sólida, em que nem podia vir um elefante, que não havia maneira de... Afinal, era tudo mentira. Não é? Era tudo mentira. Portanto, nós vivemos neste mundo dominado pela alta finança e pela grande especulação, um mundo falso, no fundo. E qual é a solução para isto? Eu penso que, e talvez eu aqui vá cometer uma heresia, mas é uma verdade quase lapaliciana, era preciso que aparecesse mais um ou dois blocos que contrabalançassem este poder anglo-saxónico do dinheiro. Mas refere-se a nível internacional. A nível internacional. E a nível interno, vai acontecer a mesma coisa na Grécia, aparecer um partido até aqui? Não, isso não. Nós aí vamos ver uma coisa. Portugal não é a Grécia, de facto, mas não é a Grécia culturalmente e nos seus costumes, na sua tradição, não é? O que eu acredito é que o povo português, depois desta verdadeira provação que atravessou, vai estar mais desperto para as escolhas que vai fazer, não é? E, portanto, não me admiraria... Mas acha que as alternativas... Ele tem alternativas? Quer dizer, tudo depende do voto e da maneira como os portugueses também se organizarem, não é? Às vezes aparecem, no meio destes partidos mais pequenos, figuras importantes que se tornam carismáticas. Eu vou dar um exemplo, aquela jovem que aparece muito e com muita inteligência na política atual, que é a Mariana Mortágua, que eu ainda hoje ou ontem vi na televisão numa intervenção muitíssimo inteligente. Podem aparecer de repente grupos desta nova geração que se imponham e que desequilibrem o atual... E que desequilibrem, porque o grande problema que existiu em Portugal até agora é que nós andamos sempre a ser governados também pelo centrão, ou é PS ou PSD, e depois trocam inclusivamente, negociam certamente nas costas do próprio eleitorado acordos que nós não conhecemos, não é? E o resultado está à vista. Não pode ser, tem que aparecer alternativas. Agora, não me parece que as alternativas em Portugal sejam do tipo do Syriza que apareceu na Grécia. Primeiro, peço desculpa, Sr. Doutor, só. Primeiro porque nós estamos organizados do ponto de vista social de outra forma. Apesar de tudo, não existe um desequilíbrio tão grande social, apesar de existir muito, em Portugal como existe na Grécia. A Grécia é dominada por meia dúzia de tycoons, nomeadamente aqueles grandes armadores. É preciso não esquecer que a marinha mercante grega é a terceira do mundo, não é? Curiosamente... Um país tão pequenino é uma coisa... Exatamente. A gente já vai à Grécia. Sim. Eu queria lhe perguntar isto. Quem é que vai ser o próximo Presidente da República Portuguesa, para si? Era a pergunta de $1 milhão. É isso, eu estou falando com um homem altamente experimentado na política e conhece essa gente toda que está aí. Sim. Para si, qual era o homem ideal? Não digo que vai ser eleito, eu digo qual era a pessoa ideal, o homem ou a mulher. Eu vou-lhe dizer uma coisa, e vou dizer isto a todos os nossos que estão fora do país, mas também para os que estão dentro do país. Eu, se tivesse que escolher atualmente um Presidente da República para as circunstâncias que estão, eu ia buscar novamente os neorramalhianos. Já ouvi falar nisso, mas não acha que ele já está velho para aquele... Não, desculpe, velho porquê? Não,
Não, não. Ele é da nossa idade. Não. É que na presidência da República, para já acho que o general Ramalhianos é uma pessoa que fisicamente, intelectualmente, está ainda na plena posse das suas faculdades. Depois é um exemplo para todos nós, em todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos. Dos outros, os que aparecem, uns não me merecem a grande confiança porque são muito bons mediaticamente, mas quando estiveram em posições executivas a gente já viu o que é que deu. Outros têm determinadas conotações, quer àquilo que é as grandes companhias, são presidentes de muitos conselhos de administração e mais não sei o quê. Esse avado suave, o resto a falar no Vitorino. Bom, eu não nomeei, sei, o doutor é que disse, mas percebe-se. Mas, por exemplo, há dos açorianos que penso que qualquer pessoa que os conhece sabe que são capazes de ser aquele cargo. Um é Monte Amaral e o outro é Jaime Gama. Isso é outra coisa. Eu o que estava a dizer foi, se do núcleo nacional, não é? Apesar de eu ter uma enorme consideração e até amizade pessoal pelos dois nomes que o Dr. Mel Bento acabou de indicar, eu continuo a dizer que a minha escolha era uma pessoa com a personalidade do general Ramalhianos. Agora, atenção, desses dois, qualquer deles tem perfil para Presidente da República. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, eu recordo, já agora, nós já somos pessoas com uma rodagem de vida, para não dizer etária, muito grande, mas eu recordo-me de um célebre congresso de Braga, do PSD, onde eu participei e onde tive uma atividade grande. Na altura era nossa intenção lançar o nome do Dr. João Bosco Monte Amaral para, penso que na altura, para a Presidência da República. Isso foi muito falado na altura. Depois, por razões várias, a coisa acabou por acho que era primeiro para o partido, depois para a Presidência da República, uma coisa assim. Bom, eu continuo a dizer que ele tem essa personalidade. É claro que eu sou um bocado suspeito, porque trabalhei muitos anos com o Dr. Monte Amaral, conheço bem, sei que é uma pessoa realmente de grande estatura. Com o Dr. Jaime Gama eu tenho menos contacto, mas conheço também razoavelmente bem, e acho que também, sobretudo, é uma pessoa muito serena, é uma pessoa de grandes consensos, também, muito inteligente. Mas repara, Ramalhianos, vamos estudar a questão do Ramalhianos. Ramalhianos é um homem sem partido, tem vantagens e inconvenientes. Sim, exatamente. Não, para a Presidência da República só tem vantagens. Mas ele foi o único Presidente da República nesta autonomia, democracia restaurada, que não estava ligado a partidos. Exatamente. Embora depois tentasse o PRD, que aquilo foi assim, uma espécie de flop. Foi um flop. Desapareceu. Quer dizer, eu penso que aí foi um erro político do general. Quer Jorge Sampaio, quer Cavaco Silva, são partidos, são pessoas gente ligada a partidos. E sempre ao centrão, ao EPS ou EPST. E quem é que vai ganhar as próximas eleições gerais, legislativas? Se as coisas continuarem como estão e o PSD... Se fossem amanhã as eleições? Eu penso que se fossem amanhã o Partido Socialista era capaz de ganhar. Porque está-se em pleno... Com maioria absoluta? Não, isso não. Eu não acredito que o próximo partido que ganhe com maioria absoluta vai ser obrigado a fazer entendimentos. Ou uma coligação ou entendimentos. E o PS com quem é que se vai coligar? Com o PC? Sei lá, eu já vi, por exemplo, outro dia aqui nos Açores, o nosso presidente Vasco Cordeiro ao lado do Artur Lima, que é do CDS. Bom, portanto, Freitas do Amaral fez uma coligação com o Mário Soares, não é? Exatamente, portanto... Não era a segunda, não era uma coisa inédita. Não é inédito, e atenção, e é democrático, claro. A democracia faz... Aliás, os partidos do governo na Europa,
que governam com maioria absoluta, eu penso que neste momento não há nenhum, não é? A Europa está mais ligada para os que vão... Isso, porque há aquele equilíbrio de poderes, os eleitores não gostam muito de pôr os ovos todos no mesmo cesto. Desculpe, eu vou ter que passar a outro com certeza, tema, porque nós temos... Com certeza. Meia com hora. certeza. E outro tema é a Grécia. Eu trouxe aqui uma rasteira para si. Sim. Este livro do professor Vasco Garcia. Isso foi publicado em 1990, que eu li, salvo erro. Muito cuidadosamente na altura. Sabe que eu, antes de escrever esse livro, tinha dito que o muro de Berlim ia cair, não é? E depois, quando ele foi publicado, 2 ou 3 meses depois, o muro já tinha caído. De maneira que eu tive que alterar algumas várias coisas premonitórias. A aplicação das medidas de liberalização não só ao transporte internacional como ao doméstico implicaria a eliminação dos direitos exclusivos de tráfego de TAP e da SATA. Exatamente. Já nessa altura... Eu dizia isso. Já dizia isso. Não, há aqui várias coisas... Mas quando... Sabe uma coisa? Quando se tem razão muito antes do tempo, às vezes é pior do que não ter razão. Fica-se com o amargo de ter dito e ninguém ter ligado nenhuma, não é? Claro, é isso, é essa parte. A Grécia está criando... Quando nós quisemos entrar para a União Europeia, a Grécia exigiu uma indemnização choruda da Europa para votar, porque naquela altura era por unanimidade. Exatamente, porque eles não são boas rolhas, atenção. Claro, nunca foram, não. Nunca foram, não. Isso é uma grande... E depois, também atenção, quando se diz que a Grécia é o berço da nossa civilização, cuidado, a nossa civilização não nasceu na atual Grécia, nasceu numa parte da atual Grécia e no resto, que é hoje a Turquia, que é a Síria, que é... Portanto, não exageremos, não é? É ali naquela zona... Eles são herdeiros desta... Eles são herdeiros, mas não me parece que sejam os grandes herdeiros. Nós somos os descobridores do mundo, eles são os descobridores da filosofia. Sim, mas não há que fugir disso. Claro. Ainda hoje ouvi o Primeiro-Ministro falar em termos técnicos, político-técnicos sobre a ética, etc. E eram tudo palavras que a gente percebe que são palavras gregas que nós usamos em todas as línguas civilizadas. Eu não estou a retirar, Sr. Doutor. Isso dá-lhes uma autoridade especial, não é? Se fosse a grande Grécia antiga, dava. Sim, agora não. Agora não, porque o comportamento dos gregos não é de agora. Bom, é preciso ver que há uma coisa também que tem norteado muito a ação da Grécia ali naquela zona do Mediterrâneo Oriental, que é a rivalidade com a Turquia, porque como todos nós que sabemos um bocadinho disto, sabemos, não é? Há ali uma rivalidade enorme. Feroz. Aliás, o caso de Chipre é o limite, em que uma parte é turca, outra parte é grega. Claro. E a propósito de Chipre vai ser muito importante para a Grécia. Primeiro porque a parte grega de Chipre, não é? Que embora seja um país independente, aquilo no fundo é a Grécia, está cheia de gás natural. E Creta também, parece-me, não é? E Creta também. E o Mar Jónico. O Mar Jónico, aquela zona... Portanto, isso é uma fortuna e eu já escrevi várias vezes. Tenho escrito, e como dizia um professor nosso que tivemos no liceu, penso que era o professor Raposo, o doutor Raposo Marques, que era professor de filosofia e de história, eu afirmo, sustento e provo, não é? Que por trás desta negociata, porque é uma negociata que se está a fazer não é entre gregos e troianos, bem entre gregos e alemães, não é? Estão as riquezas incomensuráveis, naturais, porque são muito grandes. Mas a curto prazo... Do gás natural do petróleo. Sim. Esqueci-me ainda agora de referir que o professor Vasco Garcia mantém no Açoriano Oriental uma coluna semanal preciosa, muito bem feita. É uma página quinzenal, se me permite a correção. Mas é uma página, não é uma coluna, é uma página. Bom, sim, eu falo coluna no sentido da exposição de pensamento, e que é muito trabalhada, muito investigada, e que quem quiser perceber de política internacional e a ligação com a política interna tem que lê-lo obrigatoriamente, é daqueles, porque ele tem esse trabalho todo e se ninguém ler, ninguém aprende como é que a coisa está a acontecer. Na sua perspectiva, os gregos vão ganhar esta guerra com a Alemanha? Eu penso que não é uma guerra que vai ter nem vencedores nem vencidos, porque por um lado
por um lado a Grécia já recuou e se calhar ainda vai recuar mais em algumas daquelas intempestivas afirmações que fez, mas por outro lado a Alemanha tem muito a perder, porque se a Grécia, por exemplo, saísse do euro, só a Alemanha, assim em cash, ia perder 60 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro. Porquê? Porque eles foram os grandes investidores na própria dívida grega e no próprio desenvolvimento grego. Compraram dívida grega? Sim, eles são detentores de muita dívida grega, como a França também é, até nós portugueses. Sim. Nós, que nunca percebi porque é que os portugueses tinham comprado. Pois, mas olha, só no tempo do José Sócrates, eu lembro-me que houve uma participação no programa europeu para aguentar a Grécia, em que nós fomos pedir dinheiro emprestado para emprestar aos gregos 2 mil milhões de euros. Portanto, a política internacional é feita destas coisas que são escondidas, escamoteadas. Parecem incompreensíveis, não é? Parecem, mas tem a sua lógica. Claro, e tem a sua lógica porque alguém está a ganhar dinheiro no meio disto. Ora, cá está. Não é? Alguém está a ganhar dinheiro no meio disto. E não são só os alemães que estão a ganhar. Há muitos gregos também que estão a ganhar no meio disto tudo. Não é? Aliás, quem teve dinheiro na Grécia até agora... muito dele já partiu para outros sítios, inclusive para a Alemanha. É essa a razão, porque os juros, por exemplo, na Alemanha, estão neste momento negativos, que é uma coisa impressionante. É isso de juros negativos. Quer dizer, eu pago para ter dinheiro num determinado sítio. Em vez de receber um juro... Nada, não? Pois, exatamente, mas em vez de receber juros por ter lá o dinheiro, eu pago para ter lá o dinheiro. Porque é que as pessoas querem o dinheiro lá? Uma questão de segurança, é uma questão de segurança e por causa da valorização futura que esse dinheiro pode ter, numa economia sólida, não é? Então, no seu entender, esta guerra surda entre gregos e germânicos, eles vão se entender. Vão se entender, e já há sinais aí. E a Grécia sai ou não sai do euro? Eu não acredito que, pelo menos para já, saia do euro. Neste momento seria verdadeiramente desastroso para a Europa no seu conjunto. Uma saída do euro tem que ser uma coisa muito programada, muito antecipada, porque se houver um país que saia de repente, o sistema vai abalar todo e, portanto, vai colapsar, não tenhamos dúvidas nenhuma. Ninguém quer correr esse risco. E ninguém quer. Sobretudo no caso da Grécia, pela razão que eu há bocadinho disse. A Grécia é um país do Mediterrâneo Oriental, tem uma posição estratégica muito importante nessa zona. É quase que um tampão, digamos assim, entre aquela zona... Sempre funcionou como tal, não é? Sempre funcionou como tal. E depois está ali muito ligada, repare que grande parte das reservas de gás natural e também de petróleo offshore, neste momento estão numa espécie de retângulo que vai desde Chipre a Israel, à Síria, à Turquia. E tudo isso já está negociado. Claro. E sabe quem é que negocia estas coisas? A maior parte das grandes companhias que estão lá neste momento, algumas já a explorar, não é? Sabe que são norte-americanas. Claro. Eu falo claramente da ExxonMobil, da Noble Energy, que é de Houston, no Texas. Se não fossem eles os atuais romanos. E poderia... os atuais romanos que dominam o mundo. Evidentemente. Portanto, isto é tudo uma questão de mais negócio, menos negócio. Antes de passarmos para a base das lajes, que eu queria ouvir a sua opinião, nós fugimos um bocadinho à questão da prisão do engenheiro José Sócrates. Sim. Será que isso tem algum, na sua perspectiva, se vai ter algum efeito negativo sobre o PS? Sim, eu penso que sim. Penso que já terá feito o efeito mais negativo anteriormente do que está a fazer agora. Porque agora também começa a verificar-se outra coisa, que é o passar do tempo. Vai começando a pôr as pessoas a pensar, mas então, espera aí, o homem já está em prisão preventiva há tanto tempo e não sai fumo branco, não há aqui nada. Não há acusação, não há nada. Pelo menos uma passagem a uma situação, digamos, de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. Eu não sou jurista, o Sr. Doutor é que é um ilustre jurista e, portanto, não me vou meter, mas eu, como um cidadão atento e analista deste fenómeno político, do qual também fui interveniente durante longos anos, acho que isto não faz bem à política, porque as pessoas... A própria política leva aqui uma grande machadada, porque toda a gente começa a pensar, espera aí, o tempo está a passar, o homem anda para lá,
E será que há aqui política por trás? Não sei o quê. Eu não acredito. Eu acredito que os juízes são pessoas que sabem perfeitamente o que estão a fazer, são pessoas que íntegras, até porque a carreira destes juízes que têm estado envolvidos neste assunto assim o indica. Eu não conheço o processo, nem pouco mais ou menos, mas há alguns antigos magistrados, meus conhecidos, e com quem eu tenho falado, advogam esta teoria que eu há bocadinho acabei de dizer, se não teria sido preferível, passado algum tempo de prisão preventiva, passarem à prisão domiciliar. Bom, mas isso, o processo é que o vai indicar. A justiça é cega. A justiça é cega. Consequências políticas para o PS, obviamente que são negativas. E a prova disso é que o António Costa procura cuidadosamente evitar abordar o assunto sempre que isso até é compreensível, não é agradável. Aliás, até porque ele era o número 2 do José Sócrates, e não sei se conhece, todos conhecemos aquele velho ditado português: diz-me com quem andas que eu dir-te a quem és. Só que se o processo for arquivado é um triunfo brutal para as eleições. Ora, pode acontecer isso. Ao contrário. Pode acontecer. É uma faca de dois gumes. Faca de dois gumes, se vier a verificar. O que, aliás, devo-lhe dizer também, Sr. Doutor, que isto do ponto de vista ético seria absolutamente escandaloso. Quer dizer, se este... Mas acontece. Sim, mas qualquer processo. Mas isso é muito grave. É muito grave. Até processos de homicídio que são... Sr. Doutor, eu não sou jurista, como lhe digo, estou apenas a analisar do meu ponto de vista de cidadão. Como já viu, funcionam com bom senso, não é? Se a prova não for suficiente, mete uma dúvida e o processo... Pois, mas a mim faz uma grande confusão, não é? Como cidadão, que uma pessoa possa estar há quantos meses, ele está para aí há 3 meses, mais 3 meses, preso, e depois se diga, olha, afinal não tem culpa nenhuma, quer dizer... Há aqui... Bom, culpa nenhuma eles não dirão, eles vão dizer que não se conseguiu foi prova. Não se conseguiu prova. E se não houver, acabou. Mas eu espero que não seja assim. Eu espero que... Neste momento sigo a presunção da inocência, não é? Pois, mas precisamente à luz desse princípio da presunção da inocência é que eu estou a raciocinar como estou. Ou qualquer outra pessoa, não é? Pois, exatamente. Às vezes fora de fragante. O que era importante é que a justiça seja aplicada mais rapidamente. Sr. Professor, vamos passar então ao último tema desta nossa conversa, que seria a base das leis. E a pergunta que eu lhe faço é esta: se fosse neste momento o responsável, não me diga que não vai responder a isto, fosse o responsável pelo governo dos Açores, o que é que faria? Eu não vejo que se pudesse fazer mais do que aquilo que está a ser feito, por uma razão muito simples. É que este assunto do abandono da base das lajes, ou pelo menos do downgrading, da diminuição da sua importância, já está previsto há mais de 15, 16 ou 17 anos. Eu tenho conhecimento da existência de um estudo que foi encomendado pelo Governo Regional em 2000, pela Secretaria, penso que do meu antigo pró-reitor, o professor Duarte Ponte, mas não tenho a certeza se foi a dele, não é? Da economia e... Sim, mas foi encomendado a uma empresa norte-americana, especializada neste tipo de matérias, que produziu um relatório muito interessante, de que eu tive conhecimento por vias norte-americanas, porque é preciso aqui não esquecer uma coisa: eu fui membro da Comissão Bilateral Parlamento Europeu Congresso dos Estados Unidos durante vários anos, enquanto estive no Parlamento Europeu, e depois voltei a pertencer à Bilateral Portugal-Estados Unidos, a chamada Comissão Bilateral Permanente, não é? Por nomeação, na altura, fui representar o Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Portanto, está a ver, isto deu-me algum traquejo, conhecimentos, amizades, muitas amizades nos Estados Unidos, com os quais troquei informação. E, portanto, eu refiro-me a esse tal relatório, que é um relatório muito importante, que não se sabe bem porquê, depois de ter sido elaborado e ter sido pago, ficou nas gavetas.
não é? Portanto, eu estou a falar do ano 2000. Nesse relatório estão identificadas, inclusivamente, organizações norte-americanas, uma lista de organizações norte-americanas, não é? Com as quais era possível nós começarmos a negociar um quadro em que as forças norte-americanas tivessem reduzido a sua presença. E a primeira dessas instituições era nem mais nem menos que o USDA, o United States Department of Agriculture. Pronto. Aliás, eu, quando fui diretor do Centro de Estudos de Relações Internacionais e Estratégia da Universidade dos Açores, já depois de ter saído de reitor da universidade, eu usei esse conhecimento para estabelecer uma parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e criar um grupo que depois se deixaram morrer, chamado ASOS Cooperative Research and Education Group, que chegou inclusivamente a produzir trabalho muito interessante de lançamento de pontes com os norte-americanos. Tive grandes apoios da nossa diáspora norte-americana na altura. É sempre indispensável. Aliás, estamos a ser transmitidos certamente na América, na altura que este programa sair, no Canal 20 e na Califórnia. Sim, olha, o meu amigo, o Dr. Manuel Tencourt, que era na altura presidente da Luso American Education Foundation, que se calhar nos está a ver, e a quem cumprimenta, ele e a esposa, uma grande amiga nossa também, foi uma peça fundamental. Foi aí, aliás, numa dessas viagens frequentes que o reitor da universidade, que era eu na altura, fazia para estabelecer as tais pontes com os Estados Unidos e também com o Canadá, que eu fui aos 40 anos da Universidade da Califórnia em Stanislaus, e estive com uma personagem importante da política americana, o James Baker, que foi secretário de Estado do George Bush, que me disse nessa altura que era inevitável a diminuição do esforço militar americano na Europa e que os Açores seriam certamente afetados por isso. Portanto, as coisas são como são. Não vale a pena estar a pensar que isto surgiu de repente. Isto levou anos a ser discutido. Aquele relatório a que eu me referi e que eu... Tem 15 anos, não é? Tem 15 anos. Portanto, se tivéssemos, nessa altura, há 15 anos atrás, através da diplomacia portuguesa, que parece que também, nesse aspecto, terá tido alguma influência negativa, porque a informação, eu não quero afirmar taxativamente, mas uma informação que eu tive foi que esse relatório não tinha ido para a frente porque alguém em Lisboa tinha dito é melhor deixarmos estar isso ainda quieto. Se calhar não vai dar e eu não me admiro nada que seja assim, porque a política está cheia de casos destes. Sr. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Nós ainda temos mais assuntos para tratar, mas certamente, mas ficará para uma próxima oportunidade. Eu vou-lhe pedir licença para apresentar aqui uns livrinhos que costumo trazer sempre. Já falei neste. Torno a falar, Os Açores e a Europa do Futuro, de Vasco Garcia, o nosso convidado de hoje. É um trabalho de síntese, muito bem feito, e feito à distância, dá a dimensão do nosso entrevistado em termos de pensamento nesta área e nas outras de que ele falou na nossa entrevista. Enfim, como se trata de um cientista, eu trouxe também um livro sobre outro cientista, A Gênese do Técnico, o Alfredo Bensaúde. É uma obra muito interessante. Sim, que devia fazer parte obrigatória das nossas bibliotecas, porque este homem, aliás a família Bensaúde, tem trazido a esta terra imensas mais-valias. Uma delas foi para o país inteiro, é Alfredo Bensaúde, o homem que criou o Instituto Superior Técnico e que é hoje uma das mais afamadas escolas do género na Europa e no mundo. Finalmente, outro livro, me lembrei, ao calhas, o Açoriano Oriental, que é, enfim, o jornal que o nosso convidado usa numa página inteira, várias colunas, não é? Da Susana Serpa Silva, uma grande professora da nossa universidade. Da nossa universidade, sim, senhor. Açoriano Oriental, 1835-2000. É uma obra de referência, Sr. É uma obra realmente de referência, muito importante, e que é outra que qualquer biblioteca privada ou pública da nossa terra não deve prescindir de ter. Até ao próximo programa.